Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo. Estamos aí avançando com o estudo do livro Grande Conflito. Você que nos acompanha no YouTube, na descrição do vídeo temos ali o endereço de e-mail. Entre em contato conosco para você participar dos nossos estudos. Lembrando que quando terminarmos essa série, vamos aí nos organizar e pensar numa outra série de estudos, né? Então, todos são bem-vindos. Bem, e como costumamos sempre fazer, vamos orar a Deus, né? Pedir que o Espírito Santo nos ilumine. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos de mais um sábado, ó Pai, abrirmos a Tua palavra, meditarmos. Que o Teu Santo Espírito ilumine de modo especial a Elda, a Tatiane e a todos nós que vamos acompanhar e participar também desse estudo. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem. Muito bem, hoje nós vamos começar com o capítulo 30, né, que fala o pior inimigo do homem e como vencê-lo, né? Aqui vai dar as instruções que nós precisamos para vencer o pior inimigo do homem. A sentença divina pronunciada contra Satanás, depois da queda do homem, foi também uma profecia, abrangendo todo, acho que pulou o verso, né? Que sempre a gente começa com o verso, eu acho que ele não salvou. Deixa eu começar com o verso, porque esse capítulo já começa com um verso. Por alguma razão não salvou. Ele começa assim, porém inimizade, está em Gênesis 3:15. Porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa foi uma advertência que Deus deu contra Satanás no Éden, né? Que ele poria inimizade entre Satanás e a mulher, porque ele tinha enganado a mulher. E entre a semente de Satanás e a semente da mulher. Essa te ferirá a cabeça, quer dizer, a mulher feriria a cabeça de Satanás. E ela, que era serpente, né, ferirás o calcanhar. Essa serpente, ela representava Satanás. Então, essa sentença divina pronunciada contra Satanás depois da queda do homem foi também uma profecia, abrangendo todos os séculos até o final do tempo e prefigurando o grande conflito em que se empenhariam todas as raças do homem que vivessem sobre a terra. Daí o nome do nosso livro que a gente está estudando, né? O grande conflito entre Satanás e o povo de Deus. Ou a grande controvérsia entre Satanás e o povo de Deus, né? É o mesmo livro com títulos diferentes. Deus declara, porém, inimizade. Essa inimizade não é entretida naturalmente. Quando o homem transgrediu a lei divina, sua natureza se tornou má. Né? A natureza do homem ela se tornou má quando ele transgrediu a ordem de Deus lá no Éden. E ele ficou em harmonia com Satanás e não em desacordo com ele. Então, na hora que o homem transgride, ele passa a andar em harmonia com Satanás. Não existe, por natureza, nenhuma inimizade entre o homem pecador e o originador do pecado, que é Satanás. Então, todos os dois, eles têm amizade. A partir do momento que o homem ele tem esse conflito com Satanás, que ele permite se pôr na condição de pecador, ele está com amizade com Satanás. Ambos se tornam malignos pela apostasia, né? Eles se afastam daquilo que Deus deseja que eles façam, que é o certo a se fazer, e passam a andar em harmonia. O apóstata nunca está em sossego, exceto quando obtém simpatia e apoio, induzindo outros a lhe seguir o exemplo. Para ele, só ele ser o apóstata não é suficiente, ele quer que outras pessoas o sigam.
E por esse motivo, os anjos decaídos e os homens ímpios se unem em desesperada união. Eles ficam coligados. A pessoa, quando ela está se apostatando dentro da igreja, suponha-se, um jovem que começa a frequentar ambientes que não deveriam ser frequentados, ele começa a cair, se apostatar das coisas da igreja, e daqui a pouco ele quer levar outros com ele. Se Deus não se houvesse interposto de maneira especial, Satanás e o homem teriam entrado em aliança contra o céu. A nossa salvaguarda, né, foi Deus ter se interposto de uma maneira muito especial, enviando o filho dele para morrer por nós e para acabar com essa aliança. E ao invés de alimentar a inimizade contra Satanás, toda a família humana se teria unido em oposição ao próprio Deus, se não houvesse uma intervenção. Então, todos nós estaríamos envolvidos nessa briga de Satanás. Satanás tentou o homem a pecar, assim como fizera com que os anjos se rebelassem, para, deste modo, poder conseguir cooperação em sua luta contra o céu. Então, o Satanás, quando ele tenta o homem e o leva a pecar, é para que ele conseguisse cooperação na luta dele contra o Deus, contra o céu. Mas quando Satanás ouviu a declaração de que existiria inimizade entre ele e a mulher, e entre a sua semente e a semente dela, compreendeu que seus esforços para depravar a natureza humana seriam interrompidos. Ele viu que não era, que ele não tinha ganho a batalha. Ele achou ali que ele tinha ganho a batalha. Mas quando ele percebe que a mulher teria inimizade com ele, ele falou, como? Eu não ganhei a batalha? Eu não venci? Entre a escolha que ela fez entre o bem e o mal, ela me escolheu. Então, eu venci. Só que quando Deus pronuncia aquela sentença para ele, ele vê que os esforços dele para depravar a natureza humana seriam interrompidos e que, por algum meio, o homem seria habilitado a resistir ao seu poder. E ele ficou assustado com essa possibilidade. A inimizade de Satanás contra a raça humana é avivada pelo motivo de serem as criaturas humanas, mediante Cristo, objeto de amor e misericórdia de Deus. E isso Satanás não contava. Ele contava assim, ganhei, né? Entre eu e Deus, ela escolheu eu. O homem também caiu, ganhei. Mas ele não contava com o objeto de amor e a misericórdia de Deus por nós. Ele se empenhava em subverter o plano divino para a redenção do homem, desfigurando e corrompendo a obra de suas mãos para lançar desonra a Deus. Ele corrompia as obras das mãos de Deus, suas mãos aqui, as mãos de Deus, né? E ele queria lançar desonra a Deus. Mas é a graça que Cristo implanta na alma, que cria no homem a inimizade contra Satanás. Que Deus maravilhoso! Ele implanta na nossa alma. Não sou eu que consigo implantar na minha alma. Cristo, ele implanta na minha alma a graça salvadora dele. E isto cria no homem a inimizade contra Satanás. Jesus vem para mim, me implanta aquilo e ele fala, agora tem uma inimizade aqui. Sem essa graça que converte, e este poder renovador que Cristo põe em nós, o homem continuaria cativo de Satanás, como servo sempre pronto a executar as obras. Sem essa graça que converte, e este poder renovador, o homem continuaria cativo de Satanás. Olha que Deus maravilhoso. Ele nos implanta na nossa alma a graça dele, e essa graça nos converte a ele. É como se a conversão, quando você está indo de carro, você vai convergir para a direita, você vira, você troca o rumo. E isso que faz a graça de Cristo. Você estava indo em harmonia com Satanás, mas no momento que Cristo te alcança com a graça dele, você converte para o lado do Senhor. E este poder renovador, o homem continua, sem isso, o homem continuaria cativo de Satanás, né? O poder que Cristo comunica a nós
habilita o homem a resistir ao tirano e usurpador. Quem quer que se ache aborrecer o pecado em lugar de o amar, que resista a essas paixões, que tem domínio interiormente e as vença, evidencia a operação de um príncipe inteiramente de cima. Então, o poder de Cristo, ele nos habilita a resistir a Satanás. E quem se enche desse poder que Cristo nos concede, ele aborrece o pecado e resiste às paixões. E isso vai fazer o quê? A desavença entre Satanás e nós. E é aí que ele se vê numa situação que ele não espera, né? A pureza e a santidade de Cristo, porém, valeram-lhe o ódio dos ímpios. Sua vida de renúncia e impecável devotamento era perpétua reprovação a um povo orgulhoso, sensual. Foi isto que provocou inimizade contra o Filho de Deus. Então, a pureza de Cristo, a santidade de Cristo é ódio para Satanás e para os ímpios também. É manifesta em relação aos seguidores de Cristo a mesma inimizade demonstrada para com o Mestre. Da mesma forma que Satanás tem raiva do Mestre e criou isso lá no céu, inveja, querendo subir acima do trono de Deus, essa mesma inimizade demonstrada para com o Mestre também é demonstrada para aqueles que aceitam a graça de Jesus e resolvem ser seguidor de Jesus. Quem quer que veja o caráter repelente do pecado e na força do alto resista à tentação, certamente suscitará a ira de Satanás e seus súditos. Olha bem, novamente a gente vê aqui que na força do alto a gente consegue resistir à tentação. Não é por nossas próprias forças. Se nós fôssemos fazer uma queda de braço com Satanás, com certeza nós não teríamos força para resistir. Ele já vem aí com um histórico todo de engano, né? Então, ele ganharia. Mas a força que nós temos, ela não vem de nós, ela vem do alto. E nós podemos, através disso, resistir à tentação. E isso suscita a ira de Satanás e dos seus seguidores, os seus súditos, aqueles que fazem a vontade de Satanás. Ódio aos puros princípios da verdade, e opróbrio e perseguição aos seus defensores existirão enquanto houver pecados e pecadores. Então, aqueles que professam a verdade, que querem se manter no princípio da verdade, isso causa aos seus aos seus inimigos ódio e perseguição. Os seguidores de Cristo e os servos de Satanás não podem harmonizar-se. O agravo na cruz não cessou. Todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, quando nós somos perseguidos, é porque nós estamos nos princípios da verdade, tentando seguir nos princípios da verdade. E todos que querem seguir a Jesus vão sofrer perseguição. Pouca inimizade há contra Satanás e suas obras, porque há tão grande ignorância a respeito do seu poder e maldade e da grande extensão de sua luta contra Cristo e sua igreja. As pessoas não têm inimizade com o mundo e com as coisas do mundo porque elas não entendem, elas são ignorantes, olha só, a ignorância, elas ignoram o poder e a maldade que Satanás tem. Multidões estão iludidas nesse ponto. Oh, meu Deus, tenha misericórdia de nós para abrir os nossos olhos, para que nós não fiquemos também iludidos, né? Não sabem que seu inimigo é um poderoso general. O general é aquele que comanda um grande exército, não é? O líder de um grande exército, de um grande país, é um general. E Satanás, ele é um general do exército dele, que domina a mente dos anjos maus e que, com planos bem elaborados e hábeis artifícios, está a guerrear contra Cristo para impedir a salvação das almas. Satanás deseja que o quanto menos pessoas se achegarem a Jesus, para ele é melhor. Ele se sente feliz dessa forma. Então, ele está a todo momento com os seus planos elaborados, com os seus artifícios, querendo guerrear contra Cristo e os que o seguem. Entre os professos cristãos e mesmo entre os ministros do Evangelho, raramente se ouve uma referência a Satanás
exceto talvez uma menção ocasional no púlpito. Então, muitos professos cristãos nem mencionam que Satanás existe, e até ministros do Evangelho raramente usam Satanás como referência, né? O poder que ele tem, a maldade que ele tem, e não vê que em cada ato que ele faz, a maldade que ele impregna. Por que eles não encontram, por que o cristão não encontra maior resistência? Por que são soldados de Cristo tão sonolentos e indiferentes a esse respeito? E por que entretem tão pouca verdadeira comunhão com Cristo? Porque se acham tão destituídos de seu espírito. Então, quando a gente está destituído do espírito, a gente não tem como resistir a Satanás. Se nós estivéssemos na comunhão com Cristo, na comunhão do Espírito Santo, nós não estaríamos tão sonolentos e indiferentes aos diversos ataques de Satanás, quer seja no que a gente vê, no que a gente come, no que a gente olha, no que a gente pensa, no que a gente fala, no que a gente ouve. O pecado não lhes é repelente e aborrecível como era seu mestre. Então, o nosso erro, enquanto seguidores de Cristo, é que nós não temos, nós não queremos repelir, né, e aborrecer o pecado. Não enfrentam como fazia Cristo, com resistência decidida e resoluta. E nós precisamos melhorar isso, irmãos. A salvação, o processo de santificação é um degrau que a gente vai a cada dia crescendo. Então, hoje, se você ainda não resiste, você tem que pedir o Espírito Santo, ter verdadeira comunhão com Cristo, para que você consiga fazer como Cristo fazia, ter uma resistência decidida contra Satanás. Não se compenetram do grandíssimo mal e malignidade do pecado. E estão cegos, tanto a respeito do caráter como do poder do príncipe das trevas. Ó Deus, tira essa cegueira de nós, né? Porque só Jesus pode tirar essa cegueira de nós, para que a gente possa compreender a malignidade do pecado. Enquanto os homens se acham em ignorância quanto aos seus estratagemas, esse vigilante adversário se põe em seu caminho a cada momento, intromete-se em cada compartimento do lar, em toda a rua de nossa cidade, nas igrejas, nos conselhos nacionais, nos tribunais de justiça, confundindo, enganando, seduzindo, arruinando por toda parte a alma e o corpo de homens, mulheres e crianças, desmembrando famílias, semeando ódios, rivalidade, contenda, sedição, assassínio. Então, em todos os lugares, Satanás está. E ele não fica ali à toa, ele se intromete, ele entra no nosso lar através de televisão, de internet, de YouTube, de várias coisas, e ele se intromete nas coisas do nosso lar, nas ruas por onde a gente passa, nos locais de trabalho que a gente está. Por isso, nós temos que ter a nossa comunhão diária com Jesus e pedir o batismo do Espírito Santo a cada dia. E o mundo cristão parece olhar essas coisas como se Deus as tivesse designadas e elas devessem existir. Vê o ódio, vê a rivalidade, vê a brutalidade, vê a violência e acha normal, não é? Aí tem pessoas que falam assim, não, a violência não aumentou, não. O que aumentou foi as redes sociais, a televisão chegou a todos os lugares, agora a gente tem conhecimento, mas a violência não aumentou, irmãos. A gente não pode achar que nada disso é natural. Não podemos achar que a gente vive num mundo onde Satanás não está por trás de todas as coisas. Satanás, ele está continuamente procurando vencer o povo de Deus, derribando as barreiras que o separam do mundo, é o tempo todo, continuamente, é o tempo todo ele querendo derrubar as barreiras que separam o povo de Deus do mundo. De modo semelhante, ele se transvia o Israel moderno, quer dizer, nós, lá no passado ele fez isso com o povo de Israel, agora ele faz com nós. Todos os que não são decididos seguidores de Cristo são servos de Satanás. Se você é um seguidor de Cristo, mas não é um seguidor decidido,
que faz a oração, que busca, que se compromete em ver as coisas que Satanás tem de armadilha por em volta para você cair. Se não percebe isso, você está sendo servo de Satanás. A gente tem que ser um seguidor de Cristo decidido. Eu estou do lado de Cristo e pronto. Eu vou fazer a vontade de Cristo e pronto. Não tem que ter uma segunda opção, um jeitinho. No coração não regenerado, há amor ao pecado e disposição para acariciá-lo e desculpá-lo. Então, a gente não pode, gente, fazer carícias e desculpar o pecado. Mas aquele coração que ainda não foi regenerado por Cristo, que não está novo no amor de Cristo, ele ama o pecado e fica na desculpinha. Não, foi só uma mentirinha só que eu falei. Uma fofoquinha de nada, né? Coisa de nada. Não, isso aí é coisa boba, né? Tudo tem uma desculpa. No coração renovado, há ódio e decidida resistência ao pecado. A pessoa tem que decidir: eu vou resistir ao pecado. Senhor, me ajude a resistir ao pecado. Eu não vou cair nessa tentação. E aí a gente vai conseguindo, de passo em passo, conseguindo a vitória. Quando os cristãos escolhem a sociedade dos ímpios e incrédulos, eles se expõem à tentação. Olha lá, que sociedades de ímpios e incrédulos são essas? Não é? Quando a gente se associa a eles. Eu vou num clube, eu vou numa boate, eu vou numa festinha, não tem nada a ver, não. A festinha do meu serviço, não tem nada a ver, não, eu vou lá. E aí você está se expondo à tentação de Satanás. Satanás, ele esconde-se das vistas e furtivamente estende sobre os olhos dele seu véu enganador. E aí a pessoa não pode mais distinguir aquilo que é pecado ou não, ele acaba caindo. Não podem ver que tal companhia é calculada a fazer-lhes mal. E, ao mesmo tempo em que constantemente vão assimilando o mundo no que respeita ao caráter, palavra e ações. Então, quer dizer, a partir daquele momento que você não pode mais ver as coisas que Satanás faz, você vai se assimilando ao mundo e vai se assimilando ao mundo, e aí daqui a pouco o seu caráter, as suas palavras, as suas ações estão semelhantes, mais e mais. Imagina, eu não sei se vocês já tiveram assim grupos que a pessoa fale muitas gírias ou xingos. Quando você está num grupo em que a pessoa fala muitas gírias ou xingos, meio que automaticamente você começa a também fazer parte daquilo. E começa a repetir os mesmos xingos, as mesmas palavras, não é? Então, a gente tem que ter discernimento, pedir a Deus para poder não deixar que Satanás nos engane com seu véu, para que nós possamos ver qual é a companhia dele, o que ele está fazendo ali. A conformidade aos costumes mundanos converte a igreja ao mundo. Quando a gente vai se conformando com os costumes do mundo, é só uma musiquinha, é só um reguezinho, né? É só um samba, né? Um sambinha, é só um ritmo, é só um ritmo. Vamos botar aqui na igreja, a gente põe uma letra aqui falando de Jesus e pega o costume lá do mundo e traz aqui para dentro. Então, quando você vai se conformando com esses costumes, isso converte a igreja ao mundo e jamais converte o mundo a Cristo. Jamais. Não é o fato de você fazer uma música com o ritmo do mundo que vai fazer com que aquelas pessoas do mundo venham para a igreja de Cristo, não é? Então, a gente não pode se conformar com os costumes do mundo, nem com o vestuário, nem com as coisas de aparência, né? O pessoal gosta assim, mas agora a moda é ter o cabelo loiro, vamos todo mundo pintar o cabelo de loiro, agora a moda é unha em gel, vamos todo mundo fazer unha em gel. Então, vai pegando o costume do mundo e trazendo para dentro da igreja, trazendo para dentro da igreja, quando você vê, você, ao invés de converter a igreja, as pessoas do mundo a Cristo, converteu foi as pessoas de dentro para fora. A familiaridade com o pecado, inevitavelmente, o fará parecer menos repelente. Toda vez que você vai se familiarizando, o pecado fica mais... você nem se afasta mais, você deixa ele chegar. Aquele que prefere associar-se aos servos de Satanás
logo deixará de temer o Senhor deles. Então, aquele que vai se ajuntando com as pessoas que são pessoas que andam com Satanás, você vai logo deixando de temer Satanás. Você vai esquecendo quem ele é, que ele é o grande general, que é ele que faz todos os males para nós, né? O tentador frequentemente opera com muito êxito por meio daqueles de quem menos se suspeita estarem sob o seu domínio. Os possuidores de talento e educação são admirados e honrados, como se essas qualidades pudessem suprir a ausência do temor de Deus ou torná-los dignos de seu favor. O que quer dizer isso? Que muitas pessoas, você olha para elas e fala assim, nossa, que pessoa maravilhosa, ela é muito agradável, muito polida, tem muita educação, é talentoso. E você, quando você vê, você vai admirando essa pessoa pelas qualidades que ela tem, sendo que ela não tem o temor do Senhor. E nisso, Satanás vai atuando sem levantar suspeitas. Prevalece entre muitos a opinião de que tudo que se mostra com cortesia ou polidez deve, em certo sentido, pertencer a Cristo, mas nunca houve erro maior. Não é porque a pessoa é cortês, ela é polida no seu falar, que isso quer dizer que ela é um servo de Cristo. Essas qualidades deveriam aformosear o caráter de todo crente. Está vendo? Nós devemos ser corteses e polidos, pois exerceriam influência poderosa em favor da religião, mas devem ser consagradas a Deus, ou serão também um poder para o mal. Então, se eu quero ser cortês, se eu quero ser polida, isso tem que ser consagrado a Deus. Senhor, faça-me ter cortesia para que eu possa te servir melhor. Senhor, me dê polidez para que eu possa te servir melhor. Esse é o nosso desejo, né? Tem que ser o nosso desejo. Não usar isso para honra própria. Mediante oração fervorosa e confiança em Deus, Salomão obteve a sabedoria que provocou a sombra e admiração do mundo. Quando, porém, se desviou da sua fonte e da sua força e passou a confiar em si mesmo, caiu presa da tentação. Foi o que eu disse. Quando você pede a Jesus, para ele te dar cortesia, a polidez, ele faz em você a obra, certo? E você não tem mérito nisso. Agora, quando você usa da sua cortesia e polidez para seu próprio benefício e não consagra isso a Senhor, você está sendo presa de Satanás, e foi o que aconteceu com Salomão. Então, as maravilhosas faculdades concedidas ao que foi o mais sábio dos reis apenas o tornaram um agente mais eficaz do adversário das almas. Que triste, né? Conquanto Satanás procure constantemente cegar a mente do cristão para este fato, eles jamais se esqueçam eles de que não tem que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, irmãos, nossa luta, ela não é contra uma pessoa ou outra. A nossa luta, a gente não pode esquecer jamais, é contra o príncipe das trevas, potestades dele, as hostes espirituais da maldade. Desde os dias de Adão até os nossos tempos, nosso grande inimigo tem estado a exercer seu poder de oprimir e destruir. Está hoje a preparar-se para a sua última campanha contra a igreja. Todos os que procuram seguir a Jesus terão de batalhar contra este implacável adversário. Quanto mais aproximadamente o cristão imitar o modelo divino, tanto mais certo fará de si um alvo para os ataques de Satanás. Então, quanto mais a gente se aproxima de Cristo e tenta imitar o modelo, a gente vai ser alvo de ataque de Satanás. Satanás não se fica satisfeito. E agora, nos últimos momentos, o ataque dele é contra a igreja, contra essas pessoas que estão querendo seguir e fazer a vontade de Jesus. Todos os que estão ativamente empenhados na causa de Deus, procurando desvendar os enganos do maligno e apresentar a Cristo perante o povo, estarão habilitados a aderir ao testemunho de Paulo, no qual ele fala em servir ao Senhor com toda a humildade de espírito,
com muitas lágrimas e tentações. Nós temos que ter a humildade de vermos, né, que a gente não está sozinho e temos que buscar em oração para que nós possamos resistir a esses dias que virão. Satanás assaltou a Cristo com as suas mais cruéis e sutis tentações. Foi, porém, repelido em cada conflito. Aquelas batalhas foram travadas em nosso favor. Aquelas vitórias nos tornaram possível vencer. Cristo dará força a todos os que o busquem. Amém. Glória a Deus por isso. Porque, por mais que a gente tenha o tempo todo o maligno nos buscando destruir, nos buscando atacar, nós temos que, em nosso favor, o fato de que Cristo em tudo venceu a ele. E nos torna possível a nós vencermos. Aquelas vitórias nos tornam possível vencer. Cristo dará força a todos os que a busquem. Então, se ele conseguiu vencer, nós também conseguiremos pelo poder que ele dá a nós. E diz ainda, sem o consentimento próprio, ninguém poderá ser vencido por Satanás. O tentador não tem poder para governar a vontade ou forçar a alma a pecar. Deus nos criou seres livres, né? Livres para adorá-lo por nossa própria vontade. Mas também, se você não consente, Satanás não pode, sem o consentimento próprio, ninguém poderá ser vencido por Satanás. Quer dizer, se você não deixa Cristo atuar em você, você não tem como vencer. O tentador não tem poder para governar a vontade ou forçar a alma. Pode angustiar, mas não contaminar. Pode causar agonia, mas não o aviltamento. O fato de Cristo ter vencido deve incutir em seus seguidores coragem para combater varonilmente na peleja contra o pecado e Satanás. Cristo, ele nos dá a força dele para nós conseguirmos vencer. Satanás, ele não pode nos obrigar a segui-lo, né? É uma livre e espontânea vontade nossa, né? Nós é que devemos escolher a quem queremos seguir. Alguma dúvida? Alguém quer falar mais alguma coisa? Elda, eu gostaria de destacar uma citação aí, né? Muita coisa aí dá para a gente explorar, né? Mas, devido ao nosso tempo, gostaria de comentar apenas uma citação, né? Que está na página 509. Aquele que prefere associar-se aos servos de Satanás, logo deixará de temer o Senhor deles, né? Então, a gente vive num mundo, assim, do politicamente correto, né? Temos que nos envolver com todos, temos que aceitar todos no nosso círculo de amigos, né? E, na verdade, a Bíblia é muito clara, e o Espírito de profecia, né? Consequentemente, que não há comunhão entre luz e trevas, né? O apóstolo Paulo falou, não vos enganeis, as más conversações ou as más companhias, né, dependendo da tradução, corrompem os bons costumes, né? Bem-aventurado o homem que não se detém na roda dos escarnecedores, né, lá em Salmo 1, né? Então, isso precisa ficar claro, né, para todos nós, né? Devemos ser amáveis com todas as pessoas, ir até as pessoas como Jesus ia, né, para testemunhar, para pregar o evangelho, mas nós não devemos nos associar com aqueles que estão praticando o mal, né, com os ímpios, os escarnecedores, né. As nossas associações devem ser com os servos de Deus, né, as pessoas que estão buscando servir a Deus. Então, isso precisa ficar claro, né, para todos nós. Uhum. Paulo fala assim, né, que quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a honra e glória de Deus. Então, nós temos que ter isso em mente, né? Quer aonde a gente vá, com quem a gente vai, o que a gente vai falar, a gente tem que ser uma testemunha do Senhor. O que as pessoas veem em nós, não é?
Exatamente. Muito bem. Mais algum comentário? Não? Então, vamos passar aí ao próximo estudo de hoje, né, com a Tatiane. Boa noite a todos. Então, agora a gente vai dar continuidade ao estudo com o capítulo 31. Realmente vamos dar continuidade ao que a Elda explicou do capítulo 30, que a gente vai ver bastante coisa. No final a gente comenta, mas o título é Invisíveis Defensores do Homem. As Escrituras, a Bíblia, ela traz bastante coisa em relação ao mundo visível e ao mundo invisível, coisas que a gente não consegue ver. E ao ministério dos anjos de Deus e à operação dos espíritos maus. Sempre tô com probleminha aqui. Muitas pessoas, elas não acreditam, pensam que anjos são espíritos daquelas pessoas que morreram, como se fosse a alma desencarnada, sei lá, os espíritos desencarnados, as pessoas que já morreram. Outros nem acreditam que existem espíritos. Mas existem. E a Bíblia revela, por exemplo, sobre os anjos santos, santos anjos. Em Hebreus 1,14 diz que a função deles, eles ministram a favor daqueles que vão herdar a salvação. Então, os anjos ministram ao nosso favor, né? Porque nós vamos herdar a salvação. E a Bíblia fala que os anjos são superiores aos homens. Lá em Salmos 8,5, diz que o homem foi feito um pouco menor do que os anjos. E na Bíblia também fala que antes da criação do homem, existiam anjos. Por exemplo, depois da queda do homem, de Adão e Eva, eles foram expulsos do jardim e Deus colocou na porta anjos para guardar, né, para não entrar, e também anjos para guardar a árvore da vida. Então, os anjos existem, e então não havia ninguém morrido até então, né, quando houve a queda. Então, os anjos existem antes das pessoas, de qualquer pessoa ter morrido. Então, cai por terra esse pensamento de que esses anjos são espíritos de pessoas que morreram. Então, cai por terra. E a Bíblia fala do número, do poder, da glória, da relação dos anjos com o governo de Deus e com a obra da redenção. Lá em Salmo 103, em Apocalipse 5:11, fala: ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Então, ao redor do trono de Deus tem muitos anjos. E o número é assombroso, não dá nem para a gente imaginar. Milhões e milhares de milhares. Em Salmo 103 diz que ministros de Deus, que executam as ordens de Deus e obedecem à sua palavra. Essa é a função dos anjos, a tarefa deles. Eles executam a palavra de Deus. E Ezequiel está escrito que, como mensageiros de Deus, eles saem à semelhança de relâmpagos, a velocidade que eles podem se deslocar de um lugar para o outro, na velocidade de um relâmpago. Tão deslumbrante é a sua glória e tão rápido o seu voo. Quando Daniel estava orando, antes dele terminar a oração dele, o anjo do Senhor veio para poder acalentar a Daniel. Imagine, então, a velocidade que ele não se transportou. O anjo que apareceu no túmulo do Salvador, ele tinha um rosto como um relâmpago, e o seu vestido era branco como a neve. E os guardas tremeram quando viram aquilo, ficaram como mortos. Imagina, né? Ver algo parecendo como um relâmpago. E Senaqueribe era o líder do povo assírio,
e eles blasfemou contra Deus e ameaçou destruir Israel, e aí Deus enviou, sucedeu, pois, que Deus enviou o seu anjo para poder proteger o povo de Israel. E o texto fala assim: sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. Um anjo destruiu 185.000 homens de uma vez. A gente vê o tamanho poder dos anjos. E ali foram destruídos todos os varões valentes, os príncipes e os chefes, no exército de Senaqueribe. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra. E essa história está registrada em 2 Reis e em 2 Crônicas. Os anjos, eles efetuam missões de misericórdia, como, por exemplo, a Abraão, trazendo promessas de bênçãos. Em Sodoma, livrou a Ló da condenação do fogo. A Eliseu, com carros e cavalos de fogo, cercando a pequena cidade em que estava encerrado de adversários. A Daniel, enquanto ele buscava a sabedoria divina lá na corte de um rei pagão, ou abandonado para se tornar presa dos leões, os anjos estavam ali para protegê-lo, para ajudá-lo. A Pedro, condenado à morte no calabouço de Herodes, durante a noite, o anjo entrou e retirou Pedro, e todos estavam dormindo. Ninguém pediu a saída, o livramento de Pedro da prisão. A Paulo e seus companheiros na noite da tempestade no mar, abrir a mente de Cornélio para receber o evangelho. Então, são exemplos de histórias da Bíblia onde mostram a ação dos anjos de Deus. E um anjo da guarda é designado a todo seguidor de Cristo. Então, cada um de nós que estamos aqui assistindo, a gente tem um anjo da guarda. Cada seguidor de Cristo tem um anjo para te proteger. Além de toda a proteção de Deus à nossa disposição. E estes vigias celestiais protegem os justos do poder maligno. Olha que maravilha, nós temos um anjo para nos proteger do poder do mal, não temos o que temer. Não podemos vê-lo. Lá no céu nós iremos conhecer o nosso anjo da guarda. Alguns anjos têm mais trabalho do que outros, né? Tem pessoas que não trabalham, né? Tem que proteger bastante, mas cada um tem seu anjo da guarda. O próprio Satanás reconheceu a proteção de Deus sobre nós. Lá em Jó, capítulo 1, verso 9 e 10, ele fala: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura não circunvalaste tu a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? Ou seja, Deus nos protege, todas as nossas coisas, nosso lar, nossa família, ele protege. Satanás sabe disso. E em Salmos 34 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, o anjo do Senhor está acampado ao nosso redor para nos livrar de todo mal. Mateus 18, 10 diz: vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai. Os anjos designados para ministrarem aos filhos de Deus, ele tem todo o tempo acesso à presença de Deus. Ao povo de Deus, exposto ao poder enganador do maligno, é assegurada a incessante guarda dos seres celestiais. Agora, amigos, se Deus concedeu tanta proteção, são seres tão poderosos, na verdade, um anjo pode destruir 185.000 pessoas. Eles são maravilhosos, com aparência de relâmpago, viajam a velocidade de relâmpagos. Se eles são tão poderosos, um para cada seguidor, para que, se Deus concedeu tanta promessa a seus filhos de graça e proteção, não foi à toa. É porque há poderosos instrumentos do mal a serem enfrentados. Agentes numerosos, decididos e incansáveis, de cuja malignidade e poder ninguém pode, sem perigo, achar-se em ignorância ou inadvertência. Então, se Deus preparou tanta proteção para nós, é porque nós iríamos precisar. Porque tem também espíritos malignos com poder e incansavelmente quer nos destruir. Somos criaturas de Deus e quer blasfemar
né, entristecer o coração de Deus. Esse é o único serviço deles. Os espíritos maus, eles foram criados, a princípio, sem pecado. Eles eram iguais em sua natureza, poder e glória aos seres santos, que ora são os mensageiros de Deus. Mas, caídos pelo pecado, acham-se coligados para a desonra de Deus e a destruição dos homens. Então, lá no céu, Satanás, ele era um anjo querubim da guarda. Ao lado do trono de Deus existem 2 anjos, e ele era um desses, mas ele quis ser maior, melhor, e foi propagando isso com outros anjos, a ponto de conseguir convencer a terça parte dos anjos. E essa terça parte corresponde a esses espíritos maus, que foram expulsos junto com Satanás do céu. E esses anjos maus, unidos com Satanás em sua rebelião e com ele expulsos do céu, têm, através de todas as eras, cooperado com ele em sua luta contra a autoridade divina. E nós somos informados, através da Bíblia, acerca da sua união, governo, as suas várias ordens, inteligência, astúcia, e de seus maus intuitos contra a paz e felicidade dos homens. Então, a Bíblia traz bastante exemplo também sobre a atuação dos anjos maus. No Antigo Testamento, tem algumas referências, mas quando Cristo veio à Terra executar o plano de redenção do homem, aí os espíritos manifestaram um poder mais notável. Satanás, na época que Jesus veio à Terra, Satanás ele estabeleceu a idolatria em quase todo o globo terrestre, exceto na região da Palestina, que foi onde Cristo veio, a única terra que não havia cedido totalmente ao domínio do tentador. E as hostes das trevas, elas sabiam da missão de Cristo, e se fosse bem sucedido, se o que Cristo viesse fazer aqui acontecesse, o governo de Satanás estaria prestes a terminar. Por isso, a expressão que Ellen White diz é que Satanás se enfurecia como um leão acorrentado. Imagina, um leão já assusta, né? Um leão enfurecido, acorrentado, querendo sair das correntes. É a cena, a imagem que ela conseguiu entender que representaria como Satanás está virado, com o plano de redenção. Então, no Novo Testamento tem clara referência sobre homens possuídos de demônios por esses espíritos. E um exemplo é o que está registrado no livro de Marcos, Mateus e Lucas. É a mesma história. A cura dos endemoniados de Gadara. Em Mateus, faz referência a apenas 1, mas Marcos e Lucas se referem a 2. Mas o importante é a descrição de como esses demônios faziam com aquela pessoa. Então, traz referência a essa história do número, do poder e malignidade, e também poder e misericórdia de Cristo neste texto. Pode falar, Elda. Então, Tati, eu não tenho assim, uma comprovação disso, né? Mas dizem que a diferença que tem entre Mateus, Marcos e Lucas aí, em que uns dos discípulos viram um e outros viram mais, é porque quando Jesus chega ali com os discípulos e eles encontram eles saem correndo. Então, alguns só chega a ver um mesmo, né? Os outros veem 2, mas aí o relato em si, todos eles contam, né? Ah, interessante. Não sabia. Eu acho que é Marcos que fala que é só. Deixa eu abrir aqui, só para confirmar. Marcos 5. Isso. Então, aí está uma possível explicação da Elda. E eu vou ler rapidinho, porque é bem impressionante. Fala assim, Marcos capítulo 5. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro o homem possesso de espírito imundo. E aqui eu vou continuar lendo e dá para entender por que os discípulos provavelmente fugiram, como a Elda disse. Verso 3.
o qual vivia nos sepulcros, olha onde morava a pessoa endemoniada. E nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Verso 4, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Imagine a força, nada prendia essa pessoa. Ele andava sempre, uma pessoa que andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Imagine a cena, deve ser terrível. Então, assim, esse pedacinho aqui até o verso 5 caracteriza como a pessoa dominada pelo espírito mal, ela era tão... a malignidade, né? Então, aqui o texto diz que agitava-se, espumava, acrescenta mais algumas coisas, gritava, fazia violência a si próprios, colocava em perigo os outros, tinha o corpo desfigurado e sangrando, né? Se feria com pedras, e a mente transtornada. Apresentava um espetáculo que comprazia ao príncipe das trevas, ou seja, Satanás ficava feliz em ver, né? Uma pessoa dominada pelo espírito dessa forma. Um dos demônios declarou, porque quando Jesus, o homem endemoniado viu Jesus, no verso 6 fala que viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz, verso 7, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus disse assim, espírito imundo, sai desse homem. E aí o verso 9, Jesus perguntou, qual é o teu nome? E ele respondeu, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então, Marcos 5, verso 9 fala que o nome desse espírito que estava dominando aqueles homens se chamava Legião, porque eles eram muitos. E no exército romano, a legião compunha-se de 3 a 5 mil homens. Então, de 3 a 5 mil anjos maus estavam dominando aquele homem. As hostes de Satanás, ela também é arregimentada em companhias, e a simples companhia a que pertenciam esses demônios contava não menos que uma legião. Eles também são organizados, né? Ao mando de Jesus, os anjos maus se afastaram de suas vítimas, deixando-as calmamente sentadas aos pés do Salvador, submissas, inteligentes e dóceis. Os homens se transformaram totalmente em pessoas, né, de paz, de espírito, quando foram expulsos esses demônios. Mas, aqui no texto fala que Cristo permitiu que os espíritos destruíssem a manada de porcos, porque lá no verso 10 fala assim, e rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Os demônios falaram com Jesus. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Então, tinham cerca de 2.000 porcos ali, aqueles espíritos dominaram aqueles animais e os porcos se suicidaram, se jogaram. E aí aqui, por isso que estamos falando sobre isso. Cristo permitiu que os espíritos maus destruíssem a manada de porcos, como reprovação dos judeus que estavam criando porcos, né? Estavam ali por amor ao ganho. E se Cristo ele não fosse misericordioso nessa ordem dele, por tamanho seu poder, se ele não tivesse restringido os demônios teriam arrastado para o mar não somente os porcos, mas também os donos dos porcos. Então Deus foi misericordioso com aqueles donos. E ele também fez isso para que os discípulos testemunhassem o poder cruel de Satanás, tanto sobre o homem como sobre os animais. Destruiu todos aqueles animais. Não é o querer de Cristo, né? A morte, a dor dos animais e das pessoas. Mas é isso que o inimigo traz, é só destruição, é só dor.
tanto para as pessoas como para os animais. E ele desejava que seus seguidores, incluindo nós, conhecesse o adversário que tinha que enfrentar para que não fossem enganados e vencidos. A gente saber quem a gente está enfrentando, quem Jesus está enfrentando por nós, né? E também com essa atitude de Jesus, ele era a vontade dele que o povo também visse, né, que Jesus ele tem poder de quebrar o cativeiro de Satanás e de libertar seus cativos. Aquelas pessoas sabiam daqueles rapazes endemoniados. Toda a cidade sabia, chamava atenção, dava medo, era perigo à vida das pessoas. E quando eles viram a transformação que foi feita, a libertação, então ali eles puderam ver o poder de Cristo. E ainda que o próprio Jesus se retirasse, os homens, tão maravilhosamente libertos, ficaram para declarar a misericórdia de seu benfeitor. Então, aqueles homens permaneceram ali para, após a saída de Jesus, aqueles homens foram testemunhas do poder de Jesus. E existem outros exemplos de cura de Jesus. Jesus curou outras pessoas endemoniadas. A filha da mulher sírio-fenícia, atormentada por um demônio, Jesus expulsou pela sua palavra, está lá em Marcos. Um endemoniado cego e mudo, um moço que tinha um espírito mudo, que muitas vezes o lançava no fogo e na água para destruir. O lunático que, atormentado pelo espírito de um demônio imundo, perturbava a calma do sábado na sinagoga de Cafarnaum. Então, tem outros registros na Bíblia, para a gente poder entender como que é a ação desses espíritos ruins. Em quase todos os casos, Cristo, ele se dirigiu ao demônio como uma entidade inteligente, ordenando-lhe sair de sua vítima e não mais atormentá-la. Só que também tem registro na Bíblia de pessoas que recebiam alegremente a influência satânica, e existe hoje em dia também. Muitas pessoas aceitam. Através do espírito de adivinhação, a gente tem o exemplo de Simão, o mago, o feiticeiro Elimas e uma moça que acompanhou Paulo e Silas em Filipos. Tem todos esses registros. E, como eu estava falando, hoje em dia, as pessoas também, elas fazem esses acordos satânicos com o objetivo de ficarem famosas, ganharem dinheiro fácil, crescerem na vida, com espírito de adivinhação. Deixa eu ver o próximo slide aqui, depois eu comento o que eu ia falar. Ninguém se acha em maior perigo da influência dos espíritos maus do que aqueles que, apesar de tudo que a Bíblia fala, acha que eles não existem, que nega a existência e a operação do diabo e seus anjos. E enquanto a gente estiver em ignorância, não souber, não entender, não está nem aí, eles vão ter vantagem, que eles podem trabalhar livremente. Muitos dão atenção às suas sugestões, supondo estar seguindo a sua própria sabedoria. Às vezes é o espírito mal que está falando na mente da pessoa e ela acha que é ela por ela mesma, mas eles estão a todo momento influenciando para o mal. É por isso que no final dos tempos, quando trabalhará com o máximo poder para enganar e destruir, Satanás, ele vai espalhar a crença de que ele não existe. E é realmente assim. Muitas pessoas não acreditam, zombam, fazem chacota, ilustram como um ser ridículo, bobo, idiota. É só a política agir às escondidas. Enquanto as pessoas brincam e não se preocupam com isso, ele está agindo. E ele é covarde, ele age às escondidas. Então, dentro do plano dele é que pensem que ele não existe mesmo, que assim ele pode fazer o trabalho dele livremente. E ele fica com medo, ele receia de que a gente se familiarize com os seus ardis, que a gente compreenda, como a gente está compreendendo agora, os seus planos. E para melhor encobrir seu caráter, se faz representar como ridículo, como eu já falei, meio animal e meio homem. Tem algumas ilustrações que são assim, um desenho de um ser parte bicho, parte gente, uma coisa esquisita, como brincadeira, zombaria pelos que se julgam inteligentes e instruídos, pessoas que se acham inteligentes, que inteligentes demais para acreditar que exista espíritos maus, que exista Satanás. E é porque Satanás pode muito facilmente dirigir o espírito dos que se acham inconscientes da sua influência,
que a palavra de Deus nos dá tantos exemplos de sua obra maligna. Como eu citei nos slides anteriores, existem vários exemplos na Bíblia. Descobrindo aos nossos olhos suas forças secretas e, desta maneira, nos pondo de sobreaviso sobre os seus assaltos. Um exemplo que a gente tem do que o inimigo é capaz de fazer é através do testemunho deste homem, Roger Mornau. Ele escreveu este livro, Viagem ao Sobrenatural. Ele conta da experiência dele e a gente consegue entender assustadoramente, é bem terrível, mas a gente consegue entender que são seres super inteligentes. Eu até estou com o livro aqui em mãos e me chamou a atenção sobre a organização deles. Esse irmão, né, convertido, ele escreveu o livro e descreveu que ele fala assim, na fala dele, as hostes de Satanás são bem organizadas, tá? E Satanás, ele confia tarefa para os anjos conforme a habilidade deles, os anjos maus, né? Conforme a habilidade deles. E aí os anjos caídos são divididos em 3 grupos distintos. Existem os anjos de grande intelecto que têm a habilidade de personificar os mortos, tá? Eles têm imenso prazer de aparecer como supostos espíritos de entes queridos falecidos. E sua especialidade é trabalhar, sabe aonde? No mundo religioso. Eles perpetuam os antigos erros que têm funcionado tão bem para Satanás ao longo dos séculos e estão sempre dispostos a introduzir novos enganos à medida que se tornem necessários, tá? Então, assim, esse negócio de espírito de quem morreu é a especialidade do inimigo. Muitas pessoas, infelizmente, acreditam nisso, de que o espírito entra, né, em outra pessoa e traz informações que somente a família conhece, e consegue fazer isso porque eles estão ao redor, eles vigiam tudo que a gente faz, eles sabem tudo que a gente faz, então eles conseguem mesmo, têm essa capacidade, esse poder de trazer informações que a gente conversa entre nós. Aí eu vou falar das outras duas, tá? Eu falei, então, aqui desses que personificam os mortos, e desses outros 2 também é bem interessante, se eu posso dizer assim. Existem a classificação dos guerreiros. Eles se concentram em semear discórdia nas famílias e desentendimento entre os amigos, parentes e vizinhos. Esses espíritos gostam de criar atrito entre as raças e os diferentes segmentos da sociedade, e aqueles que têm a melhor folha de serviços em provocar a separação entre as pessoas, enchendo-as de ódio e violência. Satanás delega a tarefa de provocar guerras abertas entre as nações. Então, às vezes a gente perde nosso tempo com brigas, discórdias, estamos permitindo a influência desses espíritos maus dentro da nossa casa, entre os nossos vizinhos, desentendimentos entre os nossos vizinhos, entre os nossos amigos do trabalho. Então, temos que ter consciência disso, pedir a Deus misericórdia para não deixarmos ser influenciados, são anjos maus. O trabalho deles é desunir, é trazer guerra, guerra entre raças, guerra entre países, tá? A gente está indo aí para um ano eleitoral, quanta guerra, quanta desavença, famílias se desunindo por causa de eleger um ou eleger outro candidato, sendo que daqui para frente a gente não tem muita esperança de melhorias. É claro que a gente vai tentar escolher sempre as melhores pessoas, né? Mas muitos se matam, cortam relações. Então, tudo isso é espírito do maligno. E a terceira são os opressores. Os opressores é um grupo peculiar, pois eles têm satisfação em produzir miséria e destruição entre os seres humanos. A felicidade deles é produzir miséria e destruição. Eles sofreram algum tipo de esgotamento mental quando o mestre e seus espíritos associados
foram mal compreendidos e banidos para este planeta, jamais tendo se recuperado dessa angústia. É uma classe de anjos que não se recuperou do fato de serem expulsos do céu. Eles tiveram um esgotamento mental. Olha que coisa. Eles têm muito ódio. Eles odeiam amargamente o Criador e acham que a única forma de se vingarem dele é destruindo a vida dos que foram criados à sua imagem. Ou seja, é nós, a nós. Olha que terrível. Então, eu fiquei bem impressionada quando eu vi essa organização, essa classificação, para a gente ser mais crítico para o que acontece na nossa vida, no nosso dia a dia. Não é nada por acaso. Às vezes está tão bem, aí vem o espírito da discórdia, é o inimigo mesmo para nos destruir nossa paz, nossa família, desintegrar nossa família. A obra dele é somente essa. E para ficar registrado no vídeo aqui, a Elda colocou que o Gabriel Estevão, ele é um ex-satanista que tem vídeo do testemunho dele no YouTube. É muito bom a gente assistir para ver, né, a ação do inimigo. Então, depois a gente pode pesquisar mais. Então, exatamente, Nelson, quando tem alguma discórdia, alguma briga, melhor ir a Deus, né, pedir a Ele para nos ajudar a pedir perdão, a voltar atrás, porque se deixarmos isso acontecer, a gente só está fazendo o que Ele quer. Tati, eu falei, quando tem briga, eu esqueci, estava escolhendo, aí logo nisso, quando tem boa briga, não, esquece boa, é só quando tem briga, é a melhor coisa, é ir para o quarto e pedir a Deus para a briga. Toda vez quando tinha briga lá na minha rua, eu entrava no quarto e pedia oração para a briga acabar logo. Em 2 minutos, em menos de 2 minutos, a briga parava. Graças a Deus. É Deus botando os anjos. É só isso que eu falo. Eu queria ainda ler mais um pedacinho do livro. É tão interessante esse livro. Eu sei que não é o foco aqui, mas é só um pedacinho. Teve uma reunião que esse homem estava e tinha, né, o líder lá, ele estava explicando como que o espírito os espíritos de demônios conseguiam estabelecer e manter a crença no purgatório, com o objetivo de desviar de Cristo a mente de milhões de pessoas. E aí esse sacerdote se gabava da vantagem que os espíritos levam sobre o Criador quando se trata de fazer as pessoas acreditarem em alguma coisa, porque eles podem mentir, né? São o pai da mentira, Deus não mente. E aí o grupo de adoradores de espíritos estava maravilhado com a habilidade de Satanás para enganar. E quando o orador, a pessoa que estava falando, mencionou que Satanás e seus anjos, olha só, tem milhões de cristãos envolvidos com a idolatria, sem nem mesmo saberem, aí a plateia que estava ali naquela reunião ficou de pé e aplaudiu. Mais uma vez, o sacerdote se gabou de que o mestre enganou o mundo inteiro com a crença da imortalidade da alma. Eles riem com essa história, a despeito do esclarecimento e conhecimento científico da nossa era. Tanta inteligência hoje, as pessoas acreditam nisso. Nesse momento, aconteceu algo maravilhoso, que o autor diz, que foi o que ajudou ele a aceitar Jesus e a unir a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Foi uma pergunta que alguém fez. Olha o que a pessoa perguntou. E quanto aos adventistas? Está perguntando sobre enganar, né? Aí, você não pode considerar que foram enganados como o resto do mundo. Por que eles resistem ao grande engano? Aí o sacerdote respondeu, você está correto. Os adventistas ainda não foram enganados. Primeiro, deixe-me explicar por que os ignorei. Existem tão poucos deles, em comparação com o restante da população mundial, que nem passou pela minha mente mencioná-los. Em segundo lugar, a razão pela qual eles ainda não caíram no engano é que eles não são pessoas comuns. Permita-me explicar. O que vou dizer pode chocar algum de vocês, mas é verdade, quer queira, quer não. O fato de os adventistas celebrarem o sábado bíblico da criação torna impossível que os espíritos os enganem. O Criador dá ajuda especial a eles, bem como o grande entendimento espiritual. E, assim, nesse sentido, eles são pessoas. Eles não são pessoas comuns.
Então, fica o gostinho para a gente ler o livro, né? Mas fiquei muito impressionada. Nós temos muita proteção, queridos. O sábado é uma proteção. Então, assim, é muito assustador quando a gente conhece essa obra, mas a gente não precisa ter medo, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Você tem um anjo para te proteger. É só orar a Deus, pedir misericórdia e força, que nada vai impedir, nada vai te destruir. O poder do inimigo não tem força. Então, para encerrar aqui o nosso resumo aqui do capítulo, não precisamos temer. Podemos encontrar refúgio e livramento no superior poder de nosso Redentor. Lembra no início como a gente falou, quando a gente falou como os anjos são poderosos, maravilhosos? Deus, então, que criou eles, é mais poderoso e maravilhoso, não temos o que temer. Aí a gente coloca em segurança as nossas casas, né? A gente tenta pôr tudo em segurança, fazer seguro, colocar câmeras para proteger, né, contra homens maus, a nossa vida, as nossas coisas. Mas são raras as vezes que a gente pensa nos anjos maus, que constantemente estão a procurar acesso a nós e contra cujos ataques não temos em nossa própria força método algum de defesa. Então, a gente tem que prestar mais atenção, criticar mais essas coisas, estudar melhor, entender. Se lhes permitirmos, podem nos transformar o entendimento, eles têm poder de transformar o nosso entendimento, perturbar e nos atormentar, destruir a nossa propriedade e a nossa vida. O único deleite deles está na miséria e ruína. Terrível é a condição dos que resistem às reivindicações divinas, cedendo às tentações de Satanás, até que Deus os abandone aos governos dos espíritos maus. Então, mesmo aquelas pessoas que hoje têm vantagem com a influência dos espíritos malignos para ganhar dinheiro, para se dar bem, para ganhar fama, alguém gostaria de falar? Mesmo essas pessoas, o fim delas não é maravilhoso. Elas não têm a felicidade completa. É só Deus que pode completar em nós, né, a felicidade plena. Mas os que seguem a Cristo estão sempre seguros sob sua proteção. Anjos magníficos em poder são enviados do céu para protegê-los. O maligno não pode romper a guarda que Deus pôs em redor do seu povo. Então, se a gente não conseguiu entender o que a gente, todo esse tempo do resumo do capítulo 31, a gente colocou algumas palavras, algumas coisas importantes aqui do que explicamos. Primeiro, muitas pessoas não acreditam sobre os anjos, incredulidade sobre os anjos. E isso é uma estratégia de Satanás. Porque ele age às escondidas. Outra coisa, existem anjos bons, né, santos, e eles são numerosos, eles são poderosos, eles são velozes, tudo isso a Bíblia nos diz. E existe um anjo da guarda para cada seguidor de Jesus. Que maravilha! Cada um de nós temos a proteção. E os anjos maus, eles são organizados, eles são inteligentes e astutos, tá? Pode trazer sofrimento ou benefícios, entre aspas, né, para aqueles que fazem pacto, benefícios passageiros, como dinheiro e fama. E Deus registrou em sua palavra todas as informações para nos precaver, para a gente saber que nós estamos em um grande conflito. Nada é por acaso. Então, tudo a gente tem que ficar esperto, em oração, em constante oração, para Deus nos proteger e as pessoas ao nosso redor também. Então, aqui está alguns trechos, né, que a gente separou do capítulo 31. E, resumindo aí, em poucas palavras, o que poderíamos aprender com esse capítulo. Se alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Bem, só queria comentar aí que nós tivemos uma live, né, com o estudo do livro Viagem Sobrenatural,
os interessados poderão encontrar no nosso canal aí do YouTube, tá? E eu gostaria muito de fazer um outro estudo, um outro encontro, né, com esse livro aí em breve. Então, desde já, vamos já pensando em chamar adolescentes, jovens, principalmente, né? E eu gostaria de reforçar que realmente é um livro muito bom. É um livro excelente, né? De alguém que viu a versão do grande conflito do lado, né, do mal, das trevas, e viu primeiro lá, né, depois que conheceu a versão bíblica, a versão de Deus ali do grande conflito. E o que chama atenção é que o inimigo, né, os poderes das trevas, confirmam muita coisa do que nós acreditamos. Além dessa parte que você mencionou, tem vários outros aspectos que são confirmados, né, exatamente como nós entendemos o grande conflito entre o bem e o mal, né? Algumas coisas eles distorcem, claro, né? Eles acreditam que os demônios, por exemplo, vão vencer no final, né? A grande luta entre o bem e o mal, né? Mas Fala que eles já têm domínio do fogo. domínio do fogo. Então, Deus pode mandar fogo e enxofre, porque eles dão esse poder para aquelas pessoas lá na Índia, né? Que caminham sobre as brasas e que, portanto, eles irão vencer, né? Então, é claro que, como Satanás é o mestre do engano, é claro que muitas coisas eles vão distorcer, mas várias outras questões, né, como, por exemplo, a condição do homem na morte, eles confirmam exatamente o que a gente crê e é o que está na Bíblia, né? A total inconsciência dos mortos. E eles confirmam, não, são os anjos caídos que assumem a forma dos entes queridos, né, para se comunicarem com as pessoas, né? E isso é muito interessante, né? Muito bem, meus irmãos, então fica essa dica de leitura. Eu acabei de compartilhar, tá? O PDF, não tinha compartilhado ainda, no nosso Eu grupo. procurei no grupo, não achei, para poder pôr o É, trechinho para vocês acompanharem a leitura. pois Agora, é, mas eu acabei de compartilhar lá no nosso grupo no Telegram, né? Lembrando que o Telegram tem aquela seção ali de arquivos, né? E temos já ali uma pequena biblioteca, né? Muito útil, né? Muitos materiais úteis para quem quiser se aprofundar um pouco mais no estudo aí da palavra de Deus, né? Então fica essa dica aí. Muito bem, meus irmãos, eu acho que dá para a gente ir encerrando por hoje, né? Vamos pensando aí nos próximos estudos e eu continuo aí com essa ideia em mente de retomarmos o estudo aí do livro Viagem ao Sobrenatural, né? Eu preparei aqui só um pequeno aperitivo, né? Eu preparei aí os slides, né? Com toda a história aí do livro. Eu dediquei aí algumas horas aí, né? Fazendo a seleção aí de imagens, né? Tem muitas coisas interessantes, né? legal. Então, algumas citações aí também de Ellen White, certo? Então, fica esse convite aí, né? Vocês conhecendo aí jovens, adolescentes, vamos pensar aí futuramente nesse estudo. E esses 2 capítulos que a gente estudou hoje são capítulos interessantes da gente levar para a igreja também. Forma de mensagem, resumir eles e trazer, porque para acordar a igreja, né? Já que talvez eles não vão até o livro, então trazer o espírito de profecia para a igreja, porque ou a gente acorda agora, né? Ou vai ser tarde demais. Muito bem. Então é isso. Algum comentário, irmãos? Vamos orar então, né? Vamos concluir então o nosso estudo. Nelsinho, então você pode fazer a oração final?
Estão me ouvindo? Sim. Tá. Vamos lá, então. Senhor nosso Deus, Pai, obrigado, Senhor, por tudo, por esse humilde estudo, pelo esse grande conflito que está sendo a bênção na vida de cada um desses participantes aqui desse grupo, dessa Zoom, e que amanhã possamos retornar aqui às 4 horas da tarde por mais um capítulo do grande conflito, para que agora nos dê uma boa noite de sono na tua presença, que amanhã possamos ir na igreja para louvar o teu nome, Senhor. E agora é que eu te peço, por em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.